Bom dia, povo amado do Senhor Jesus. A paz do Senhor Jesus para todos. Receba aí o abraço do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Glória a Deus, aleluia. Estamos aqui mais uma vez para trazer a nossa palavra do dia. E a nossa palavra do dia de hoje está no livro de Marcos, capítulo 10, versículo 46, que diz assim: a cura do cego de Jericó. E foram para Jericó. Quando ele saía de Jericó, juntamente com os discípulos, numerosa multidão, Bartimeu, cego, mendigo, filho de Timeu, estava sentado à beira do caminho. E, ouvindo que era Jesus o Nazareno, pôs-lhe a clamar: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Muitos repreendia para que se calasse, mas ele cada vez mais gritava: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Parou Jesus e disse: Chama. E chamaram. Então o cego dizendo: Tem bom ânimo, ele te chama. Levantou ele de um salto, lançando de si a capa, e de um salto foi ter com Jesus. Perguntou-lhe Jesus: que quer que eu te faça? Respondeu o cego: Mestre, que eu torne a ver. Então Jesus disse: Vai, a tua fé te salvou. Imediatamente tornou a ver e seguiu a Jesus estrada afora. Glória a Deus, aleluia. Esse homem, ele não nasceu cego, não. Porque quando ele fala para Jesus Jesus pergunta para ele: o que tu quer que eu te faça? Ele disse: Mestre, que eu torne a ver. Então, aquele homem, ele tinha uma dificuldade, ele não podia ver. Para ele chegar naquele lugar, ele dependia de alguém que colocava ele na beira daquele caminho com aquela capa que identificava que ele era um pedinte, um cego, um deficiente. Então, naquela época, usava-se a capa. Mas quando os discípulos, apesar da multidão dizer para ele: cala tua boca aqui, cala a boca, ou seja, Jesus não vai te ouvir. No meio dessa multidão, tu acha que Jesus vai escutar a tua voz? Jesus escuta. Jesus escuta a tua voz no meio de qualquer multidão. Ele sabe quem é você no meio da multidão. É o único pai que não confunde voz dos filhos. Porque tem pai que diz assim: nossa, eu ouvi, parece que é a voz da fulana. Não, pai, não sou eu, não. Sou eu, pai. Mas esse pai aqui, ele não confunde, não. Ele sabe quem é quem e aonde nós estamos também ele sabe. Mas não era para aquela multidão ser um pouco solidária com aquele homem, já que ele era cego? Tadinho do bichinho, oh, coitadinho dele. Vamos pegar na mão, pega numa mão, outro pega no outro, vamos levar ele até Jesus. Mas é cada qual por si, Deus por todos. Não tem compaixão de uma pessoa que não pode ver, não poderia dar uma ajudinha para ele? Não, poderia não. Quer dizer, às vezes a gente se escandaliza, fica frustrado, quando nós precisamos que alguém nos ajude, dê uma mãozinha e aquela pessoa vira as costas para a gente. A gente não entende. Ai, será que ele não viu minhas condições? Eu sei que ele pode me ajudar, por que não me ajuda? Muitas vezes é o próprio Deus que não quer que ele te ajude, porque o que ele vai fazer na tua vida é maior. Porque muitas vezes tem pessoas que a gente pede ajuda, aí quando nós vamos dizer: graças a Deus o Senhor me curou, eu fui buscar ele com todas as minhas forças e ele me curou. Aí a pessoa chega: epa, não foi bem assim não. Eu te ajudei. Lembra que eu te ajudei? Ah, eu te ajudei. Então, divide aí, ó. Metade para Jesus, metade para mim. Ele te curou, mas eu tive que te levar até lá. A pessoa não se contenta em se colocar no lugar dela. Não, ela quer sempre meter a colher onde não foi chamado. Dá para Deus o que é de Deus e a César o que é de César. Entendeu?
E aquele cego, ele não deu atenção àqueles que mandavam ele calar a boca. Ele sabia qual era o objetivo dele. O objetivo dele era ser curado. E ele ia gritar com todas as forças dele. Ele era cego, mas ele não era mudo. Porque tem gente que basta ter uma dificuldade. Não, eu não posso fazer isso porque eu não posso andar. Eu já vi pessoa que não pode andar trabalhando de pedreiro. Trabalhando de pedreiro. Quando a gente quer, a gente dá um jeito. Dá um jeito. A gente dá um jeito. Agora, quando a gente não quer, a gente acha chifre até na cabeça do cavalo, a gente acha. E aquele homem gritou. Aquele homem gritou. E Jesus parou. Jesus parou para ouvir ele. Mas tem gente que diz que Jesus só para se for o pastor, se for a pastora que ora, que clama. Jesus não para escutar qualquer pessoa. Se alguém te falou isso, ele te enganou. Porque Jesus diz, aquele que clama, se tu clamar, a porta vai abrir. Se tu clamar, Jesus vai te ouvir. Se tu clamar, Jesus vai te revelar aquilo que está em oculto. Ele vai trazer a luz para que todo mundo fique sabendo. E aquele cego, ele teve a prova disso. Não, alguém colocou ele lá. Mas não foi aquela pessoa que colocou ele lá que clamou para que Jesus parasse. Foi ele com a própria boca dele. E quando Jesus para e diz, vai lá buscar ele, um dos discípulos vai lá e diz, tenha bom ânimo, levanta, ele te chama, o mestre te chama. E ele deu um salto, ou seja, quando ele sabe, Jesus me chama, eu já não preciso mais dessa capa, eu já não sou mais cego. Ele ainda não estava vendo, mas ele falou, se Jesus está me chamando, eu não vou precisar mais dessa capa de cegueta, de mendigo, não. A partir de hoje é uma nova história que Jesus vai escrever uma nova história, vai apagar essa história de derrota e escrever uma história de vitória. Porque eu era cego, mas agora eu vejo a luz gloriosa que me deu Jesus. Glória a Deus, aleluia. E é assim que ele faz. E quando aquele cego chega até Jesus, Jesus estava vendo que ele era cego, não estava? Mas Jesus é toda gentileza. O que quer que eu te faça? Jesus está te perguntando nessa manhã, o que é que tu quer que Jesus faça para você? Ele disse, Jesus, mestre, que eu torne a ver. Jesus disse, vai, a tua fé te salvou. Mas ele foi. Não, ele foi, mas foi seguir a Jesus. Porque ele falou, o que eu vou fazer? Se foi ele que me curou, então não tem nada mais justo de que seguir aquele que me fez ver a luz do dia. Porque com certeza aquele homem já tinha procurado um médico. Mas os médicos não deu jeito. Mas Jesus dá jeito. Talvez o médico até já te desenganou e disse, não tem mais jeito para tua mãe, para o teu filho, para o teu marido, não sei, para o periquito, para o papagaio. Mas Deus disse, tem jeito. Se você for buscar o Senhor, não buscar homem, nem mulher, não, mas buscar Deus, Ele pode te livrar dessa tribulação, dessa angústia, dessa aflição, dessa enfermidade que o médico disse que já não tem mais jeito. Jesus pode te livrar dessa angústia, de tudo, de toda a tribulação que tu está passando. É o único que pode. Então, por isso é melhor nós colocar a nossa fé no Senhor. Não colocar nossa fé em bens materiais, mas sim em Deus. Os bens materiais é bom. É bom você ter um bom carro, é bom você ter uma boa casa, é bom você ter uma boa conta bancária, é bom. Mas o melhor de tudo é ter Jesus. Porque quando você tem ele, você não tem falta de nada. Tu fala, ai, Francisca, mas eu tenho Jesus, mas eu... Lógico, sabe por quê? Porque a gente sempre está procurando chifre na cabeça de cavalo. Sempre. Nunca está contente com aquilo que Deus já deu. Está sempre querendo mais e mais e mais. Esse é o ser humano. Esse é o ser humano. Ele nunca está contente. Eu não sei qual foi o faraó
que está na tua vida e que está te atribulando e que está botando carga para tu carregar que não é para você fazer. Mas eu te digo uma coisa. Lembra quando Deus tira o povo do Egito, que o povo vai parar na mão de um faraó ali? Quer dizer, tira o povo do Egito, não. Quando José morre, que aquele povo entra um novo faraó, e aquele faraó, só dele saber que o povo está aumentando, ele vê que o povo está aumentando, ele fica com tanto medo daquele povo, que ele resolve armar uma cilada, uma emboscada, para que vamos evitar que eles cresçam. Porque vai que ele cresça e se levanta contra nós. Vem a guerra e se levanta contra nós. Então vamos cuidar para que eles não cresçam. Vamos cuidar para que ele não veja. Vamos dizer, não, cala tua boca porque Jesus não vai te ouvir. Ninguém vai impedir teu crescimento, ninguém vai atrapalhar tua visão. Ninguém vai entrar no teu caminho e vai permanecer de pé. Sabe por quê? Até o discípulo que estava ali. Jesus não deu ouvido para o discípulo. Jesus deu ouvido para aquele que estava clamando por ele. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim? Então, continua clamando. Não deixa que ninguém cale a tua voz. Não deixa que ninguém te impeça de clamar, dizer não clama porque isso não vai ter, isso não tem mais jeito. Jesus disse, tem jeito porque eu sou Deus. Agindo eu, quem impedirá? E aquele faraó, sabe o que ele fez? Ele falou, bom, eu vou matar, vou cortar a cabeça que é para não crescer. O que ele fez? Deu uma ordem para aquelas parteiras. Todos meninos, se for quando você vai receber, né, pegar o filho das hebreias. Se for menino, tu mata. Se for menina, que viva. E o que a parteira fez? A parteira temia a Deus. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Se tu não sabia? Porque quando nós tememos a Deus, isso nos impede de fazer coisa que não deve. Fazer maldade, levantar o calcanhar, levantar calúnia, fazer fofoca contra os outros. Não, porque o Senhor não gosta disso. Então nós não vamos fazer. Só que as hebreias, elas eram mulher forte. Quando a parteira chegava lá, as hebreias já estavam com o bebezinho ali no colo já. Por quê? Porque era a promessa de Deus. Deus disse que aquele povo ia se multiplicar que nem o pó da terra. E quando Deus te fez uma promessa que tu vai multiplicar que nem o pó da terra, que nem as estrelas do céu, pode ser o faraó, pode ser a Jezabel, pode ser o diabo que o carregue, não vai impedir teu crescimento. Não vai impedir de você de prosperar. Porque tem uma promessa na tua vida. E se tem uma promessa na tua vida, ninguém vai te pedir. Nem a morte te mata. Se te matar, Jesus faz tu viver de novo. Ele faz você ressuscitar dos mortos. E aí falou, não. Chama as parteiras lá. Por que tu fizeste isso? Eu não te dei uma ordem, não. Sabe o que é? É que as mulheres hebreias, elas são fortes. Elas são fortes. Sabe o que acontece? É que os nossos inimigos, ele está de fora, mas ele está vendo o teu crescimento. Ele está vendo que nem cegueira nada vai impedir de você chegar até Jesus. Ninguém vai impedir de você chegar, de você ser colocada no lugar que Jesus preparou para te colocar. Então eles estão com medo. Ele está vendo que você está avançando e quer te parar de qualquer jeito. De qualquer jeito. Usa qualquer artimanha para te parar. Mas não vai parar. Porque tudo coopera para o bem daquele que ama a Deus. Aqueles que se levantar para fazer o mal, Deus vai transformar a maldição em bênção. Só que aquele cego, ele era um homem grato. Ele era grato. Porque tem muitos cegos aí que Jesus já fez ele enxergar a luz. Aleijado que Jesus já fez ele andar. E ele virou a costa para Jesus. Ele não quer nem saber de Jesus. E virou inimigo de Deus. Virou inimigo da obra de Deus. Tanto que Deus já fez para esse homem e para essa mulher. E eles viraram inimigo de Deus. Mas quem perde com isso? Tu acha que Deus vai perder com isso? Se você virar as costas para ele? Não, quem vai perder é você.
Porque Deus não precisa de mim, nem de você, para nada. Não, Deus não depende de mim, nem de você. Deus não depende de ninguém, mas nós dependemos dele. Tu fala, eu não dependo de Deus, eu sou rica, bastarda, eu tenho muito dinheiro, eu tenho muito isso, eu tenho muito aquilo. E a tua vida, por acaso, é tua? Não. Assim como a minha também não é minha. É minha? Não, não é. Se ele tirar o fôlego de vida, tu vai viver? Não. Lembra do tempo do Covid? Pessoal aí precisando de máquina para respirar. Enquanto nós respiramos esse tempo todinho sem precisar de máquina nenhuma. Quantas vezes você já agradeceu a Deus pelo ar que tu respira? Quantas vezes? Talvez nenhuma. Eu todos os dias, sabe por quê? Aqui na Bélgica, quando é época de calor, eita, morre muito ancião. Porque o calor daqui é aquela coisa abafada, sufocante. E eu me levantei para trabalhar e entrei no banheiro para tomar uma ducha e fechei a porta e estava muito quente. A janela fechada, a porta fechada. O que aconteceu? Eu tenho pressão baixa. Caí ali que nem que nem um pano, uma toalha, que tu joga uma toalha no chão. Ali esfalecida, caí ali. A minha sorte é que o chão estava gelado. Caí ali sem respirar. Desde daquele dia, toda manhã, quando eu levanto, que eu coloco o meu joelho no chão, a primeira coisa que eu faço é agradecer a Deus pelo ar que eu respiro. Tem gente que não dá nem importância para isso, porque não sabe. Mas sem ar não tem vida. O ar é nosso fôlego de vida. Tampa o teu ouvido aí, a tua boca aí, tampa a boca aí, fica sem respirar para tu ver. Fica sem respirar aí mais ou menos uns 10 minutos, aí, com boca fechada, tudo fechado para tu ver como é. Para ver o que vai acontecer. Você vai morrer, vai acabar se sufocando e acabar morrendo. Então, começa a agradecer a Deus. Cada manhã que nós levantamos, que abrimos os nossos olhos, é motivo para agradecer ao nosso Deus por estar vivo, por estar enxergando, por estar andando. Tem muita gente que pode trabalhar, pode fazer as coisas e não agradece. Pior é aqueles que estão num leito, doidinho para querer levantar, doidinho para querer andar, para fazer as coisas, e não pode. E tem outros que podem e ficam, eu só não tenho isso porque, eu só não faço isso porque, a preguiça é tão grande que a pessoa está morrendo, é de preguiça. Acostumou a viver de pidança. Se eu pudesse, eu ia fazer isso. Se eu pudesse... A pessoa tem pé, tem mão, tem olho, perfeito. Mas se eu pudesse, a palavra dele e dela é se eu pudesse. Se eu pudesse, não ajuda ninguém, não. Se Deus está te dando saúde, te dando vigor, o que tu está esperando para levantar e colocar a mão na obra para fazer? O que tu está esperando? Tu está esperando que Deus vai aí e te arrasta? É isso que tu está esperando? Tantas vezes Deus já te chamou e você continua aí com o traseiro gordo sentado nessa poltrona. Não, o outro é traseiro seco, porque tá seco, parecendo bacalhau de quitanda. E o outro tá gordo que para não levantar da cadeira. É a hora de você sacudir essa poeira e dar volta por cima. Aquele homem era cego. Era cego, mas isso não impediu ele. Ele precisou de alguém para levar ele até naquele caminho, porque ali ele sabia que Jesus ia passar por ali. Mesmo as pessoas dizendo, cala a boca, ele não calou a boca. E você vai calar a boca por quê? Porque eu estou preocupado, porque já tu sabia que se alguém me ver vai começar a me invejar, se alguém me ver vai começar a me perseguir. Então já sei, cava um buraco e faz que nem a topeira. Fica lá dentro. Porque se tu não quer que ninguém te veja, então é a única coisa, então entra para dentro do buraco e fecha a porta. Tampa, porque ninguém vai te ver mais. Porque, meu filho, quem não quer ser perseguido, tem que ficar escondido ali no oculto, lá, porque até no meio do mato é perigoso a anaconda te pegar lá. Ou a onça, ou o jacaré. Aonde nós for, nós vamos ser perseguidos. Mas nós temos um Deus que pode nos livrar de toda e qualquer perseguição. Ele pode. O Filho de Deus não veio aqui, não foi perseguido? Foi perseguido. E tu acha que nós, comedor de arroz e feijão, não vamos ser perseguidos? Vamos!
Mas aí significa que nós estamos agradando a Deus. Porque se nós não tivesse agradando a Deus, dificilmente o inimigo estava preocupado com nós. Não, ele falou, não, ele é um dos meus. É um dos meus, sabia? Tem gente que diz assim, não, sonho é tudo papo furado. Sonho não é papo furado, não. Tem sonho que é de barriga cheia, tem sonho que é revelação do Senhor. O inimigo, ele faz pacto com pessoas até no sonho. E quando você acorda, tu já fez o pacto com ele. Jesus também, Deus também, ele faz aliança com a gente através dos sonhos. Ele fala para você o que vai acontecer. E tu sabia que o inimigo fala mais conosco do que Deus? Fala. Ele fica jogando a seta dele noite e dia no nosso ouvido. Antes de eu servir Jesus, o inimigo se apresentou para mim em sonho. E eu estava passando num certo lugar no meu sonho. E ali estava era só a cúpula, era só o chefe. E ele estava ali numa rodada, as taças, era só taça de ouro. Não era cristal não, era ouro mesmo, relucente. E um branco da barba, que até a barba era ruiva, disse assim para mim, senta aqui conosco que toma uma taça. Eu olhei, eu disse, eu não tomo sangue, não bebo sangue. Ele disse, se tu não beber sangue, tu não tem parte conosco. Eu falei, eu não tenho parte com vocês mesmo, não. Eu não bebo sangue. Depois dele, Jesus se apresentou. Então é por isso que nós temos que tomar cuidado, porque o inimigo, ele imita Deus em tudo. Mas Jesus se apresentou para mim, Deus se apresentou para mim, eu lendo a palavra dele. Quando ele se apresentou para mim, falou comigo com voz audível, assim que eu estou falando com você. Ele falou comigo e perguntou para mim o que eu queria. Mas eu não respondi nada. Ele respondeu por mim e por ele. Ele falou, se tu me obedecer, eu te dou tudo o que tu quiser. O Satanás também falou isso comigo. Mas eu tenho discernimento e você também deve ter discernimento. O que é de Deus e o que não é de Deus. E eu soube definir o que era de Deus e o que não era. E dentro daquele dia, eu ando procurando fazer aquilo que Deus manda. É lógico que o inimigo late que nem cachorro doido, mas eu conheço a voz do meu Deus e eu conheço o latido do Satanás. E eu só vou pela voz de Deus, pela direção de Deus. E é assim que nós devemos fazer. Não importa quem mande você calar a boca. Continua clamando pelo Senhor. Não para de clamar. Clama de dia e de noite, porque Ele vai te ouvir. Aliás, Ele já te ouviu. E Ele vai atender o teu clamor. E vai te libertar de todas as amarras, de todas as prisões, de tudo aquilo que está te afligindo. Ele vai te libertar. Tu só precisa ficar nos pés dele. Ficar ali debaixo da cobertura. Porque quando nós estamos debaixo da proteção do Senhor, o inimigo não pode nos tocar. Ele só toca quando nós saímos debaixo da cobertura da poderosa mão do Senhor. Porque se você está na mão do Satanás, Deus pode te libertar. Mas se você está na mão de Deus, ninguém te liberta da mão de Deus. Não, Satanás não tem poder para te tirar das mãos do Senhor, não. Então, escolha a Deus. Fica com a melhor parte, é ficar com Deus. Amém? Glória a Deus, aleluia. Vamos orar? Aleluia, aleluia, aleluia. Pai querido, Pai amado, no nome do Senhor Jesus, meu Deus, eu te peço, consagra esta água, meu Deus, consagra esse azeite, essa peça de roupa, tudo que está aí do lado desse celular, meu Deus. Que no momento que essa pessoa beber desta água, usar desse azeite, meu Deus, que ela vem ser curada, ela vem ser sarada de toda e qualquer enfermidade que tiver no corpo dessa pessoa. Pai, no nome do Senhor Jesus, eu te peço também que quem ouvir esse áudio da palavra do dia, meu Deus, que essa pessoa venha ser liberta de toda a tribulação, Pai, que tem toda angústia, toda depressão, todo medo, todo embaraço, toda porta fechada vem ser aberta, toda muralha vem ser jogada por terra. Pai, que o Senhor venha avivar a fé desta pessoa, Pai, que o Senhor venha dar crescimento para esta obra, Pai, no nome do Senhor Jesus, meu Deus. Repreende, Senhor, todo demônio devorador, cortador, migrador, espírito de miséria, espírito destruidor. Pai, todo aquele espírito que traz distração. Pai,
todo mal seja removido do nosso caminho, Pai. Todo espírito de tranca-rua que está trancando as portas para essa pessoa não conseguir resolver essa situação que ela tem tentado vários dias, já vários meses resolver, Pai. Que o Senhor entra, Pai, com o teu poder, Pai, e remove esse demônio do inferno do caminho desta pessoa, Pai. Espírito de pombagira, no nome do Senhor Jesus, seja amarrada, Satanás do inferno, amarrada, queimada, no nome do Senhor Jesus, espírito da Jezabel, do Enxucaveira, tranca-rua, Maria Mulambo, vai batendo em retirada da vida deste homem, da vida desta mulher, esse espírito que faz essa pessoa ser usuária de droga, no nome do Senhor Jesus, eu te repreendo, demônio, sai da vida deste homem, da vida desta mulher, esse demônio que tirou esse homem do mundo, de dentro da igreja e levou para o mundo da prostituição, para o mundo das drogas, vai batendo em retirada agora todo o mal da vida deste homem, da vida desta mulher, espírito da depressão, espírito do medo, espírito de loucura, vai saindo do corpo, da mente desta pessoa agora, Satanás. Tu e todos os teus demônios, no nome do Senhor Jesus, vai batendo em retirada agora, vai saindo todo o mal, toda obra de feitiçaria, de magia negra, de voodoo, de encantamento, palavra de maldição, maldição hereditária, oração contrária. No nome do Senhor Jesus, caia por terra, seja dissipada todo o mal sobre a nossa vida, seja lançada por terra. No nome do Senhor Jesus, Pai, essa pessoa que sente uma dor no corpo, Pai, que dói tudo, Pai, toca, Senhor, do alto da cabeça à planta dos pés, para curar de fibromialgia, de artrite, artrose, reumatismo. Toca, Senhor, para curar de cegueira, de catarata, Senhor. No nome do Senhor Jesus, Pai, essa mulher que tem um câncer no ovário, no útero, Senhor, toca para curar esta mulher, Pai, dessa enfermidade. Esse homem que tem câncer de próstata, Senhor, toca, meu Deus, e cura o teu povo, Pai, de toda e qualquer enfermidade, no nome do Senhor Jesus Cristo, Pai. Tem misericórdia do teu povo, Pai. Liberta, Pai, o teu povo dessa depressão, dessa opressão maligna que Satanás tem colocado na vida do teu povo. Vai removendo toda a pedra de tropeço, todo embaraço, todo obstáculo, todo o mal dos nossos caminhos seja lançado por terra, Pai. Vai na nossa frente, Pai, abrindo os caminhos, tirando toda barreira e jogando por terra. Pai, visita, Senhor, nossos locais de trabalho, Pai, removendo todo embaraço, Pai, todo espírito de contenda que tem nesse local de trabalho, Pai, visita as empresas, os escritórios, Pai, todo lugar dos nossos trabalhos seja visitado pelo Senhor, removendo todo o mal e trazendo a paz. Visita, Senhor, também os lares, Senhor, cada lar aqui na Bélgica, na Europa, na América, no Brasil e no mundo, visita os lares, Pai, trazendo paz, Pai, cuidando das famílias, protegendo teu povo, Pai, de todo o mal, Senhor, trazendo para a tua casa para te buscar, Senhor, trazendo para dentro da tua arca enquanto é tempo, Pai, tirando toda a cegueira espiritual, Pai, no nome do Senhor Jesus, tira as escamas, Pai, tira aquela cera do inferno que Satanás colocou, aquele tampão que Satanás colocou no ouvido desta pessoa para que ela não escuta, Pai, essa enfermidade, essa infecção, toca, Senhor, para curar, Pai, no nome do Senhor Jesus. Pai, envia tuas legiões de anjos, Senhor, nos hospitais, Senhor, em cada local desse hospital, nos manicômios, nas penitenciárias, nos abrigos, nos albergues, em todo lugar deste mundo, aonde houver uma pessoa enferma, clamando por socorro, que o Senhor esteja chegando com teu poder, tocando e curando, libertando de todas as amarras, de todo o mal, no nome do Senhor Jesus. Que o Senhor Jesus te abençoe, que Ele te proteja, que Ele faça resplandecer o rosto sobre ti e te dê a paz. Se o Senhor permitir, amanhã voltaremos mais uma vez com a palavra do dia. Fica na paz do Senhor Jesus.